Olá, eu gostaria de fazer um react de um vídeo de uma youtuber ateia que ela desqualifica a igreja, ela faz muitos vídeos desqualificando a igreja, a Bíblia, a religião. Eu gostaria de fazer um react sobre esse vídeo e também penso em fazer em outros. Então eu gostaria que vocês ouvissem, vai ser um pouco longo que eu vou fazer um react, mas vale a pena a gente debater, discutir, e vamos ouvir que essa YouTube chamada Aline Câmara está falando sobre a religião. As contribuições para a humanidade. E hoje eu vou te mostrar, ponto por ponto, por que essa afirmação é historicamente falsa, intelectualmente desonesta e, na minha opinião, moralmente indefensável. A maior parte dessas supostas contribuições não foram atos de generosidade ou vocação para civilizar ou contribuir com o desenvolvimento do mundo, mas sim consequências inevitáveis do controle absoluto e do monopólio que a igreja exerceu sobre a sociedade por mais de 1000 anos. Notem que ela está sendo desonesta intelectualmente nos seus argumentos e falaciosos, porque ela coloca a igreja com imagens e fotos da igreja, do Bispo Macedo, igrejas envolvidas com política de Bolsonaro. Ou seja, ela tenta passar que a igreja é exatamente a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas essas igrejas são, inclusive, criticadas. Elas não são o paradigma da Igreja de Cristo. E o fato de ter igrejas falsas ou falsos pastores demonstra que existe o verdadeiro. Porque se há o falso, é porque há o verdadeiro. Isso é o óbvio. Então, ela começa com uma falácia, passando a imagem somente daqueles pastores polêmicos e que eles são muito criticados até pela própria igreja. E a gente vai desmontar essa narrativa mentirosa agora mesmo. Vamos começar aqui pelo evocadíssimo caso de Georges Lamaitre, o físico brilhante que propôs o que viria a ser a teoria do Big Bang. O argumento é sempre, viu? Ele era padre, a igreja e a ciência andam juntas. Isso é ridículo. Lamaitre era um gênio apesar de ser padre, e não um gênio porque era padre. A igreja não apoiou a ciência dele. Ela, na melhor das hipóteses, tolerou, porque no século XX já era tarde demais para simplesmente queimar mais um cientista numa fogueira, como fizeram com Giordano Bruno. O ponto central que... Isso não é verdade. A Igreja Católica assumiu a teoria do Big Bang. E assumiu muito também o evolucionismo teísta, com o francês que fez experiências com ossos de hominídeo, Jean, não estou lembrado muito o nome, mas a Igreja Católica ela assumiu a teoria do Big Bang e a teoria da evolução, inclusive, como um fundamento teórico do Gênesis. Então, a igreja não excluiu, a igreja não deixou de aceitar a teoria do Big Bang, né? E muitos cientistas aceitaram. Conscientemente esquecem de contar é o contexto, porque por séculos a única maneira de ter acesso a uma educação formal, a livros, a um ambiente de estudo, era se vinculando à igreja. Ser padre, monge ou ter alguma ligação com a instituição não era uma escolha de fé, era obrigatório, era o preço a ser pago para... A outra desonestidade dela é dizer que aqueles padres, os bispos e monges, só eram monges e padres e bispos para fazerem ciência. Isso é uma desonestidade de nível altíssimo,
Porque ninguém vai ser um padre, ninguém vai ser um monge, simplesmente para fazer experiências. Isso não só na cabecinha mesmo de uma pessoa que é ateia. É claro que não. Eles eram monges, eles eram padres, e apesar disso, eles deram as suas contribuições. Para vocês terem uma ideia, ela quer dar a entender que somente fazia-se ciência se fosse padre, se entrasse na igreja. Mas nós temos uma lista, por exemplo, do século II ainda, Cláudio Ptolomeu, que era astrônomo e geógrafo egípcio de cultura grega, ele era um cientista e ele não era cristão. Galeno de Pérgamo, do ano 129 a 216, era médico da antiguidade, suas descobertas da anatomia, fisiologia, eles não eram cristãos. Hipátia de Alexandria, 350 a 415, matemático e astrônomo neoplatônico, foi uma das últimas grandes mentes da Biblioteca de Alexandria e tornou-se um símbolo do pensamento racional. Ele também não era cristão. A Era de Ouro Islâmica, do século XVIII a XIX, né, matemático como Al-Khwarizmi, né, que é persa, muçulmano, Ibn al-Hattan, que é chamado de o primeiro cientista verdadeiro por seu vigor no método experimental, revolucionou a óptica, provando que a luz entra nos olhos em vez de sair deles. Aí o que dizer da Índia, da China antiga? Então, havia sim experiências, cientistas que não estavam envolvidos com a igreja. O problema é que ela não aceita que esses cientistas cristãos tiveram maior evidência e deram maior contribuição do que esses. Ela não admite. Então, o que ela está falando não é verdade. Ser um analfabeto. Era assim que o regime religioso funcionava. Lamaitre nunca, jamais, em nenhuma hipótese, poderia se dizer cético, ateu, agnóstico ou talvez materialista naquela... Como eu falei, havia vários cientistas da época que não eram cristãos, né? Baruch Spinoza, do século XVII, 1632 a 1677, era filósofo de origem judaica, que lançou as bases para o pensamento científico moderno. Ele não era cristão. Freud, o próprio Freud, era ateu. Niels Bohr, um dos pais da física quântica, todos eles, a partir do século XVII, então eles não eram cristãos, não se envolviam com a igreja, e eles eram cientistas. Então isso não tem fundamento. Nem ele e nem ninguém que trabalhasse para o Estado dentro de uma universidade. Você não podia dizer que não tinha ou não acreditava na religião e muito menos dizer que era de outra religião. Mas até aí, eu acho que o teólogo mais fuleiro do Brasil consegue concordar se ler meia dúzia de livros. Mas dizer que a igreja contribuiu para a ciência por causa de Lamaitre... Olha só quem fala, meu Deus. Os ateus que tentam falar da Bíblia sem estudar, sem conhecer teologia, sem conhecer os originais. Olha quem é que fala. Como dizer que o feudalismo contribuiu para a agricultura, porque permitia que alguns camponeses plantassem sem morrer de fome. É um absurdo lógico. A igreja não criou a ciência. Ela monopolizou o único lugar onde estudar era permitido. Eu mostrei para vocês que isso que ela está falando não é verdade. Isso é só na cabecinha dela. Não é verdade. Havia vários cientistas que não eram cristãos, que eles estudavam. Então isso não é verdade. Ainda assim, sob a sua estrita vigilância. Isso nos leva diretamente à maior meia-verdade da história, a de que a igreja criou as escolas e as universidades. Até porque a igreja considerava o Estado laico, que significa leigo, ou seja, ignorante quanto ao conhecimento do que eles consideravam verdade. Não existia no sistema de Estado da época nenhuma outra estrutura similar. E como a igreja já tinha seu sistema teológico e como eu mostrei para vocês, havia sim, tanto é que havia os cientistas islâmicos da China, da Índia, havia muitos outros.
Claro que havia. Então, isso aí também não é verdade. Já era melhor do que ele criar isso do zero. E o contexto histórico era o seguinte: depois da queda do Império Romano lá no Ocidente, a Europa se fragmentou em reinos bárbaros e posteriormente no sistema feudal. Não existia um grande poder político e o que tinha era muito difuso e localizado. A única instituição que manteve uma estrutura burocrática, uma rede de comunicação que era o latim e a capacidade de preservar e transmitir conhecimento era a Igreja Católica. E a Igreja naquela época cresceu justamente porque o clero ele era a única categoria que tinha acesso à educação. A Igreja, desde muito cedo, entendeu que precisava de teólogos para desenvolver a doutrina e administração da Igreja e também de administradores para gerir suas propriedades, até porque a Igreja era a maior proprietária de terras da Europa. Ou seja, naquele contexto não existia um Estado laico ou qualquer entidade secular com a capacidade logística, financeira ou intelectual para criar e sustentar escolas em larga escala. Foi a ausência de uma estrutura competente em um Estado desmantelado que entregou esse monopólio de bandeja no colo da Igreja. E depois, se o Estado quisesse... Na verdade, meus queridos, a Igreja, ela tem a prioridade de fundar universidades, das escolas, porque a Igreja é a instituição do ensino. A instituição do ensino. A Bíblia, ela exige conhecimento de leitura, exige conhecimento de linguagem, exige conhecimento de geografia, histórico. Nós vemos as maiores universidades do mundo foram fundadas por cristãos. Harvard, Oxford, Yale e muitas outras foram fundadas por cristãos. Os maiores prêmios Nobel do mundo vêm dessas universidades. Não vêm de universidades ateístas ou de instituições ateístas. Na verdade, queridos, o ateísmo é estéril. O ateísmo é estéril. A maioria dos prêmios Nobel vem de cristãos e teístas. Não há um prêmio Nobel da Paz para um ateu, porque o ateísmo é estéril. Você pode entrar nas universidades federais agora, que aderem o pensamento de esquerda e ateísta. Vejam a situação, as paredes, vejam a situação a moralidade desses alunos. Por quê? E entre numa universidade confessional, veja a diferença. O ateísmo é estéril, o ateísmo é prejudicial ao mundo. E o que ela está fazendo aí é exatamente tentando distorcer a função e a importância da igreja. Porque olha só, desde a Idade Média, a contribuição da igreja, a Santo Alberto Magno, século XIII, 1200 a 1280, um frade dominicano, ele escreveu extensamente sobre biologia, química, geologia, defendendo a ciência experimental. Roger Bacon, do século XIII ainda, monge franciscano, método científico moderno. Nicolau Oresme, século XIV, bispo e matemático, que propôs a rotação da Terra. No século XVI, Nicolau Copérnico, Johann Kepler, astrônomo luterano, não era nem católico. Blaise Pascal, do século XVII, físico e matemático. Robert Boyle, o pai da química moderna. Isaac Newton. Eles não somente eles faziam as suas experiências, mas eles escreviam sobre o Criador. Eles falavam sobre o Criador. O que dizer do século XIX? Michael Faraday, físico, descobriu a indução eletromagnética. Gregor Mendel, pai da genética. James Clerk Maxwell, Lord Kelvin, líder da termodinâmica do século XX. Lemaitre, que é o padre católico e físico belga, que ela falou. Francis Collins, agora do século XX, Francis Collins ainda é vivo, médico geneticista que liderou o projeto Genoma. William Phillips,
O que dizer agora no Brasil, Dr. Marcos Eberle, Dr. Kelson e muitos outros cientistas cristãos que defendem a fé cristã. Então, queridos, a contribuição da igreja é muito grande. E isso não é verdade o que ela está falando. Funcionários letrados para leis, impostos ou diplomacia, ele precisava recorrer ao clero, que eram os donos da verdade e conhecimento na época. A igreja controlava a interpretação do conhecimento, especialmente a teologia e a filosofia, a chamada licentia docense, que é a licença para ensinar. Era emitida apenas por autoridades eclesiásticas, os bispos ou o papa. E a igreja considerava o Estado laico, que significa leigo ou ignorante no sentido de desconhecedor da verdade revelada, refletindo a hierarquia de conhecimento da época. Ou seja, o conhecimento secular só era válido se não contradissesse a fé. Todo o desenvolvimento científico da época só acontecia dentro dessa estrutura e não fora dela. E se você quiser entender melhor como surgiu essa ideia de Estado laico, a diferença e o que realmente significa laico e clero, eu criei uma série de vídeos onde eu explico exatamente como começou essa farsa que a gente chama de Estado laico. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir assim que esse vídeo terminar. Mas por que e para quem a igreja criou essas universidades? Essa é uma pergunta que eu nunca vi ninguém responder. Bom, durante a Idade Média, a igreja proibiu ativamente qualquer forma de ensino que não estivesse sob o seu controle absoluto. Ou seja, criar as primeiras universidades não foi um ato de iluminar o povo, foi uma estratégia de contenção para controlar o pensamento da elite. Notem que ela está agora trazendo a motivação da igreja. O que está na motivação? Completa desonestidade. Ela está dizendo que a igreja tinha a intenção apenas de manipular. Mas, meus queridos, se qualquer instituição confessional, se vai ensinar alguma coisa, ela vai ensinar junto com princípios da Bíblia, princípios morais, os princípios que eles ensinam. Isso você pode ver em qualquer universidade confessional. É claro. Então, é óbvio, mas o objetivo não é colocar numa caixinha. Claro que não. O objetivo era exatamente ensinar juntamente com princípios. Então, ela está trazendo a motivação que ela pensa que eles têm para desqualificar a importância da igreja. Era para garantir que os futuros médicos, advogados e administradores do reino pensassem dentro da caixinha teológica da igreja. A universidade medieval não era um espaço de ciência livre como a gente conhece hoje. Era um centro de formação de doutrina. A teologia era matéria obrigatória e soberana. A filosofia era permitida. Mas é claro, era a igreja que estava ensinando. É claro que tem que ser. E por que não seria? Qual a base para dizer que por que não seria? Desde que servisse para provar a existência de Deus e não contrariasse a Bíblia. A ciência, como a gente conhece hoje, só começou a avançar de verdade séculos depois, justamente quando a universidade começa a lutar para se libertar do... Eu mostrei a lista para vocês desde o século XIII de cristãos cientistas cristãos. Então isso aí também não é verdade. Da igreja. A famosa separação entre igreja e Estado que nunca aconteceu. É uma ironia histórica gigantesca. As pessoas dizem que a igreja criou as universidades, mas esquecem que ela também criou as fogueiras que queimavam os professores e alunos que ousavam pensar fora da doutrina. Ela está falando da Inquisição? Sim, foi um grande problema. Mas o que dizer dos países ateístas e comunistas que mataram cristãos simplesmente porque eles eram cristãos? O que ela deveria dizer na União Soviética, na China e nos países comunistas? Muitos cristãos, e ainda hoje, cristãos que estão morrendo simplesmente porque dizem que creem em Jesus. O que ela pode dizer sobre isso? Então, em todo lugar tem exatamente os desvios, mas isso não tira a importância da igreja. Era ensinada ali dentro.
Inclusive, as escolas monásticas e, posteriormente, as universidades, como Bolonha para ensino de direito e Paris para ensino de teologia, surgiram primariamente para suprir as necessidades de recursos humanos da própria igreja, e não para educar a massa camponesa ou promover a ciência pura pela ciência. A educação servia... Isso não é verdade? Nós vimos aí os vários monges e padres que desenvolveram a ciência. Então, isso é historinha. A propósitos funcionais e ideológicos da igreja. Sequer era aberta ao público. Você não podia fazer um vestibular e entrar na faculdade. A igreja jamais permitiu isso. Isso só aconteceu muito tempo depois. E se você chegou até aqui, já curte esse vídeo, porque isso ajuda o YouTube a entender que esse tipo de conteúdo profundo e crítico é relevante. Profundo não. Eu quero saber de você nos comentários. Crítico, sim. Qual foi a contribuição da igreja que você sempre ouviu e que no fundo nunca convenceu você? Deixa aqui sua experiência, porque eu leio pessoalmente cada comentário para criar os próximos vídeos. Isso nos leva a um ponto ainda mais fundamental: a estrutura coercitiva. Por mais de 1000 anos, você só podia ser professor, médico, pesquisador, artista e qualquer coisa que envolvesse intelecto se você fosse, ou pelo menos, se declarasse cristão. Não era uma escolha. Sem jurar submissão à igreja, você não... Nós vemos que Tomás de Aquino, desde do século XIII, ele fez a sua obra magna, né? E ele, nessa obra, ele provou a existência de Deus. Se alguém prova a existência de Deus, é porque existem pessoas que não creem. Havia, sim, intelectuais que questionavam a existência de Deus. Ela dá a entender que a igreja manipulou de uma tal forma que ninguém tinha coragem de falar sobre alguma coisa. Claro que sempre houve. Agora, claro que dentro da igreja, a igreja iria se manifestar. Mas o próprio Tomás de Aquino, ele trouxe na sua obra teológica, a Suma Teológica, sobre a existência de Deus, para provar a existência de Deus. Licença para exercer absolutamente nada. E mesmo sem exercer absolutamente nada, nenhuma função ou cargo de importância, se você se declarasse contra a religião, sem religião ou crente em outra religião, você era punido até com morte pela própria igreja. E a gente não pode continuar fingindo que a gente não sabe disso. Então, é muito óbvio que os primeiros cientistas da Europa cristã eram cristãos. Era proibido ser cientista sem ser... Eu mostrei para vocês um número de cientistas ateus, né, desde o século XVII, que desde dos primeiros séculos, como por exemplo Ptolomeu, Pérgamo, Hipátia, da idade moderna, Baruch, Spinoza, os cientistas árabes, a China, chineses. Então, isso não condiz, né? Então, qualquer um que ousasse pesquisar a natureza fora do dogma era taxado de herege, bruxo ou charlatão. E a consequência lógica é que a história foi escrita pelos vencedores, que nesse caso eram os que controlavam o sistema religioso. E a prova definitiva de que o cristianismo não foi um motor de progresso, mas sim uma âncora, é justamente olhar para fora da bolha europeia. O apagamento violento que o cristianismo promoveu nos faz esquecer que outras culturas já estavam séculos, se não milênios à nossa frente, e sem precisar de Bíblia nenhuma. Meu Deus, ela está totalmente desatualizada do mundo. Ela mora no país da Alice, das Maravilhas. Todos os países têm que pagar com dólar. O dólar vem de onde, minha filha? Vem de um país cristão. Os países de primeiro mundo foram fundados por cristãos, de uma tal forma que o socialista Max Weber, ele fez a teoria do capitalismo protestante. Ele tomou Calvino como responsável do capitalismo e desses países serem prósperos. Os países de primeiro mundo foram fundados por protestantes. E
os prêmios Nobéis, todos os prêmios Nobéis vêm desses países do Ocidente, não vêm desses outros que você fala do Oriente. Por que os prêmios Nobéis não vêm dali? As universidades do Ocidente é que são detentoras da maioria dos prêmios Nobéis, de experiências, de inovações científicas. Egípcios antigos, muito antes de Cristo, já tinham uma engenharia monumental, capaz de construir pirâmides, uma matemática avançada e uma astronomia. Ela fala dos egípcios antigos, sobre as pirâmides, mas na grande seca, quem foi que eles chamaram para tomar conta? José do Egito, um judeu. Foi José que organizou, que administrou durante 7 anos de seca o Egito. Por que eles eram tão inteligentes? Por que eles não administraram? Por que eles chamaram José do Egito para administrar, conforme a história judaica, conforme a Bíblia? Então, vejam que a sabedoria que foi dada, Deus deu aos judeus, e que os egípcios pediram para que ele ficasse cuidando da administração egípcia. Absurdamente precisa. Os chineses, uma civilização milenar muito mais sofisticada, nos deram a bússola, o papel, a pólvora e a primeira prensa tipográfica. Eles foram os primeiros a criar os livros e as coisas que mudaram completamente. O que dizer de Einstein? A importância de Einstein, que nós podemos dizer que a física é antes de Einstein e depois de Einstein. O que dizer de todos esses cientistas, Newton, Kepler? O que dizer desses cientistas? O que dizer de muitos outros? Ela falou apenas de uma espécie de 2 cientistas que revolucionaram. E os outros, de todos desses países teístas e cristãos. Do mundo. Enquanto a Europa vivia a Idade das Trevas sob o regime cristão, o mundo islâmico vivia a sua era de ouro, desenvolvendo álgebra, medicina moderna, criando hospitais, avançando na ótica e, ironicamente, preservando os textos dos filósofos gregos que a própria igreja cristã tratou de queimar e proibir, como fez com Serapeu em Alexandria. Os chineses são imitadores dos americanos em termos de tecnologia. É aí que você vê a Apple e muitos outros, os chineses, eles são imitadores, eles imitam, eles não criam, eles imitam. É verdade que eles têm uma tecnologia grande, mas dizer que os chineses são maiores em tecnologia, os chineses são maiores em desenvolvimento científico na história, isso não condiz, isso não é verdade. Antigos, antes de serem engolidos pelo cristianismo, nos deram a filosofia, a geometria, a democracia e a própria ciência nascente. A pergunta óbvia que ninguém faz é como é possível que tantas culturas, sem nenhum contato com o cristianismo, tenham sido não... A filosofia não é só grega. A filosofia é um desenvolvimento. Inclusive, a filosofia traz a patrística. Não sei se ela estudou isso. Se você estuda filosofia, você tem que estudar a patrística, que são os monges filósofos, Agostinho, Tomás de Aquino, e todos os outros filósofos. A maioria ou eram teólogos também, ou eles estudaram teologia. E todos eles falaram de Deus. Todos eles falaram de Deus. E grande parte vieram de igrejas mais avançadas, mas em muitos casos muito mais avançadas que no Ocidente. E a resposta é muito simples. Mais avançada que o Ocidente. E os prêmios Nobel? Cadê os prêmios Nobel? A maioria dos prêmios Nobel é do Ocidente. A ciência e o progresso floresciam onde a religião não mandava. O cristianismo sempre destruiu o conhecimento humano. O único livro que eles queriam que a humanidade tivesse acesso era a mitologia bíblica. Em 1400... Minha gente, como eu falei, as maiores universidades do mundo foram fundadas por cristãos.
Qual a maior universidade do mundo? Harvard, Oxford. Foram fundadas por cristãos. Sim, há cientistas nessas universidades que são cristãos, que creem em Deus. Então, isso não é verdade. O cristianismo, ele trouxe contribuições grandiosas. E o ateísmo? Onde está o ateísmo? O ateísmo é zero à esquerda. É estéril. Não serve para nada. Em 1999, a igreja ordenou queimar cerca de 5.000 manuscritos árabes em praça pública na cidade de Granada, por serem considerados obras heréticas ou... São esses manuscritos que levavam a invadir Jerusalém. Por isso, as cruzadas são esses manuscritos que levaram muitos homens-bomba a se explodirem. E aí, é claro que a igreja reagiu. A igreja reagiu. Supérfluas. Durante a colonização espanhola em 1562, a igreja ordenou a queima de milhares de códices e documentos maias, por considerar obras do demônio e cheios de superstições. Isso resultou em uma perda cultural incalculável. Em 1559, a Igreja Católica instituiu o Index Librorum Prohibitorum, o Índice de Livros Proibidos, que é uma lista de publicações consideradas heréticas ou perigosas. Uma política que resultou na queima generalizada de livros individuais e coleções privadas durante séculos. Isso sem falar das centenas de histórias, conhecimentos e tradições de povos que nós jamais saberemos ou leremos uma única linha sequer, porque foram completamente apagadas da história pela igreja. Essa é a verdadeira e documentada contribuição da igreja para a humanidade. O cristianismo não apenas não contribuiu, como ele ativamente atrasou a humanidade. E isso é mensurável. Nós tivemos... Ela acha, então, que as universidades de Harvard, Oxford, os prêmios Nobel, que muitos são de cristãos, isso é atraso? Período de quase 1000 anos, conhecido como Idade das Trevas, de estagnação científica, filosófica e social na Europa. 1000 anos, 10 séculos, em que o conhecimento foi proibido. Vidas foram controladas do berço ao túmulo pela igreja. E o foco da existência humana era o que eles chamavam de salvação da alma, e não a melhoria da vida na Terra. Os casos mais emblemáticos e que todo mundo conhece... A salvação da alma inclui a melhoria da Terra. Porque quem tem a alma salva é uma pessoa honesta, é uma pessoa que tem princípios. Ela não sabe isso porque ela não tem nenhuma base moral. Os casos de Galileu, que foi condenado à morte por dizer que a Terra girava em torno do Sol, diferente do que a mitologia bíblica dizia, e Copérnico, que só publicou sua obra no leito de morte por medo da Inquisição. Mulheres que praticavam medicina popular e detinham conhecimento sobre ervas eram perseguidas e queimadas vivas como bruxas. A lendária Biblioteca de Alexandria, um dos maiores tesouros do conhecimento antigo, que já estava em decadência, foi sistematicamente destruída por fanáticos religiosos. E a mais pura verdade é que se o cristianismo tivesse simplesmente ficado fora do caminho, se ele não tivesse imposto seu monopólio de poder e de pensamento sobre a Europa, nós provavelmente estaríamos 1000 anos à frente. Se não houvesse cristianismo, todos aqueles cientistas, eles não estariam nessa lista e nós não teríamos nada, absolutamente nada de desenvolvimento. Ao contrário, foi exatamente a fé cristã que levou-os a desenvolver-se na ciência. Saber que existe um Criador e que há um propósito em tudo isso. Mas o ateísmo, eles não creem em propósito, porque eles não creem em nada. É estéril. O ateísmo é estéril. O ateísmo é completamente patético e estéril. Movimento científico, tecnológico e social. Isso não é uma figura de linguagem. Então, de onde vem essa narrativa das contribuições da igreja?
Isso vem do marketing histórico dominado pela igreja. Quando a ciência finalmente explode a partir do renascentismo e do iluminismo, a igreja começa a perder parte do controle e capacidade moral de queimar pessoas em praça pública. A revolução científica não acontece por causa da igreja, ela acontece apesar da igreja. E como a instituição não podia mais queimar os cientistas, ela mudou de estratégia. Começou a tentar reivindicar crédito pelos avanços que só surgiram quando ela foi empurrada para fora. A partir do iluminismo, a igreja não tinha mais influência nenhuma. A partir do iluminismo e com a influência de Rousseau, com o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, e trouxe a Revolução Francesa, a igreja não tinha mais influência nenhuma, mas mesmo assim cristãos se sobressaíam na ciência. Veja a lista do século XVIII, século XIX, século XX, isso não é verdade o que ela está dizendo. Dentro do poder científico e intelectual. É a tática mais antiga do Manual dos Opressores. É como um sequestrador que, depois que a polícia arromba o cativeiro, o sequestrador diz que foi ele que salvou a vítima, porque no final das contas, ele não matou ela. É um insulto à nossa inteligência e devia ser um insulto ao segmento médico, científico, tecnológico. Na minha opinião, devia ter uma nota de repúdio no juramento médico e científico por esse histórico nefasto. Vejam bem, ela diz que isso ofende a mente, mas veja o que acontece. Pense que um bombeiro vai salvar uma pessoa que está se afogando e a pessoa diz, olha, eu não vou agradecer você, porque você foi pago para isso, é a sua profissão, então não vou agradecer você. É isso que ela está dizendo. A igreja deu contribuição, mas foi algo que ela forjou para isso. É a mesma coisa que ela está dizendo. Agora, eu diria que o ateísmo deveria pedir perdão, desculpas à humanidade por ser tão estéril, por ser tão inútil à sociedade e por ser tão incoerente. E esse atraso de 1000 anos causado única e diretamente pela igreja. Vamos colocar na balança, de um lado, as supostas contribuições. Universidades que ensinavam teologia obrigatória, caridade que era usada como ferramenta de conversão e proteção diante da ineficiência do Estado e um punhado de cientistas que só puderam estudar porque... Ela admite que tem contribuições, mas ela diz que suposta, mas ela admite, olha a contradição. Ela admite que tem contribuições, mas ao mesmo tempo diz que é uma suposta contribuição. Depois ela nega a importância dessa contribuição. É como a ilustração que eu estou dizendo. Alguém vai salvar uma pessoa se afogando, um bombeiro vai salvar, a pessoa diz para ele, não vou te agradecer porque você é pago para isso e porque você é o seu trabalho, é isso que você tem que fazer, então não vou te agradecer. Então é isso. De alguma forma, o bombeiro salvou. Ele tem a sua importância. E é isso que ela está dizendo, que há uma importância, há uma contribuição, mas também é suposta. Mas há. Que contradição. Mas o ateísmo é isso, gente. É contradição por cima de contradição. Tira uma batina. E eu nem vou entrar nessas falácias de que a religião proporciona um senso de comunidade e propósito, porque qualquer quadra de futebol aberta ao público promove o mesmo de forma muito mais eficiente. A quadra de futebol, ele se importa com as pessoas, com os drogados, com aqueles que estão passando por depressão, por dificuldades, aquela comunidade que aceita, que são chamados de irmãos. Uma quadra de futebol faz isso? Só na cabecinha de um ateu. Falar das inúmeras alternativas fora da religião que existem para essa mesma finalidade. E do outro lado, o estrago real. 2000 anos de violência institucionalizada, 1500 anos de poder político absoluto, 800 anos de cruzadas e inquisição, 300 anos de escravidão legitimada pela Bíblia, perseguição e assassinato de qualquer um que fosse considerado dissidente, judeu.
Ela não vai falar do ateísmo comunista? Ela não vai falar do ateísmo que matou milhões de pessoas na China, na União Soviética, nos países comunistas e até hoje, aqueles que se identificam como cristãos? Pagãos, mulheres, gays, cientistas, o saldo moral do cristianismo é profundamente e inegavelmente negativo. Ele não civilizou o Ocidente, ele Minha gente, isso é muita desonestidade. O cristianismo traz princípios. O cristianismo traz princípios para a família, para as crianças. Traz princípios morais, que se não houver os princípios morais cristãos, não se tem nenhuma base moral. Não se tem nenhuma base moral. E o cristianismo é que tem levado pessoas a estarem numa família, a saírem do álcool, a saírem das drogas. É verdade que tem falhas, porque o ser humano é falho. Existem falsos profetas, falsos pastores, falsas igrejas, mas o falso já demonstra o verdadeiro, porque só há falsidade de alguma coisa porque existe o verdadeiro. A lógica é essa. O cristianismo, ele tem trazido coisas excelentes à nação. E é por isso que as universidades estão do jeito que estão, falidas moralmente, sem que os pais queiram deixar os seus filhos nas universidades. É por isso que alunos, adolescentes, entram nas escolas com uma arma automática para matar os seus colegas e os seus professores. A falta de princípios, a falta da visão cristã. O Ocidente. E esse monopólio destruiu muito mais do que jamais construiu. Mesmo que tudo que eles dizem ter feito de bom fosse verdade, e não é, ainda assim seria infinitamente, absurdamente pequeno perto do oceano de sangue, dos milênios de atraso que eles causaram. E mais uma vez, esse debate não é sobre atacar a fé pessoal de ninguém. Eu sei, são verdades que a maioria esmagadora dos cristãos nunca ouviram. Parece mentira, parece um ataque, mas não é. Ela está tirando o corpo de fora para pegar mais inscritos. Ela está, sim, ofendendo a fé. Porque a igreja é um conjunto de pessoas ordenadas por Jesus. Isso inclui a fé na palavra de Deus. Diferente dela, que ela tem fé no pensamento dela. Ela não tem base nenhuma. Ela não tem base nenhuma do que ela propõe. Apenas opiniões. É história, está nos livros. O desafio é que tem que buscar fora da Bíblia, fora da igreja, porque eles nunca... Isso não é história. Eu mostrei para vocês, a lista de cientistas, tanto ateus que havia e não eram cristãos, como a lista da contribuição de cristãos. Vou contar isso para você. A história verdadeira da igreja é sobre entender como a crença da crença, essa ideia de que acreditar é sempre bom, moldou a nossa mentalidade e a nossa história. E com base em que você diz que acreditar não é bom? Isso é fé, minha filha. O que você traz como argumento objetivo a dizer que acreditar não é bom? Crer na palavra de Deus, crer na Bíblia, isso é algo substancial, é algo que Jesus deixou, é algo que tem a única resposta que nós temos para a origem da vida, para sentido de vida, para depois da morte e para redenção da alma, que todos compareceremos diante de Deus. Inclusive você.
das contribuições é uma ferramenta poderosa para pagar os danos, para impedir a reparação histórica e para manter a instituição religiosa como uma vaca sagrada intocável e isenta de críticas. Mas o que você e eu acreditamos sobre o passado molda como você age no presente. Se você sente que está na hora de parar de aceitar essas meias verdades da religião e quer construir uma visão de mundo baseada em fatos e na realidade... Visão de mundo baseado em fatos. Que fatos? Que fatos? Visão de mundo, você não tem base, minha filha. Fatos, que fatos? O caminho começa por aqui, aceitando a realidade e fazendo a verdade circular. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Que fatos? Fatos distorcidos, que eu demonstrei claramente que não são verdades. Aliás, ela não tem base nenhuma. É como se fosse uma folha jogada numa montanha. Ela não sabe para onde vai. Apenas está criticando sem base, como eu falei. Ela está trazendo uma outra cosmovisão, mas sem base. Com base em fatos. Fatos, que fatos? E mesmo esses fatos são mal interpretados, de acordo com a sua cosmovisão. Os fatos são interpretados, minha filha. Os fatos são interpretados. Eles, inclusive, são mal interpretados por você. Então, o cristianismo trouxe muita contribuição. O ateísmo é estéril. O ateísmo é contraditório. O ateísmo é mau. O ateísmo, ele não tem base. Ele não tem base nenhuma para fazer o bem, porque ele não tem em que se substanciar. Eles não têm base. A base que eles têm é exatamente aquilo que eles mesmos dizem. Ou medo de uma Constituição, mas se eles não tiverem diante de uma Constituição, eles podem fazer qualquer coisa, porque eles não têm base. Que Deus abençoe a todos.